Fala galerinha, meu nome é Wander Gabriel, sou professor de matemática do VEM e hoje nós teremos a primeira aula de geometria plana do nosso curso. Tranquilidade? Bora lá! Galera, nessa primeira aula nós vamos introduzir alguns conceitos básicos, conceitos de noções e preposições, conceitos de segmento de reta, conceito de ângulos, beleza? São alguns conceitos que vão nos ajudar mais para frente a ter uma visão mais sólida do que é a geometria, tranquila? Durante o nosso curso, a gente vai estudar figuras planas, né? Triângulo, quadrados, propriedades dessas duas figuras. A gente vai aprender a calcular áreas de figura plana. A gente vai estudar retas, tá? Retas paralelas, retas perpendiculares, retas concorrentes, tranquilo? E vamos estudar teoremas importantíssimos, teoremas além do teorema de Bhaskara, né, o mais famoso aí. A gente vai estudar teorema de Pitágoras, teoremas, enfim, diversos teoremas que nos ajudam a consolidar nosso entendimento sobre matemática e principalmente sobre geometria, tá? É importante salientar, né, que a geometria que nós estudamos é a geometria euclidiana, que é justamente essa geometria que faz o uso de noções e preposições para explicar algumas coisas que não tem como explicar, tá? São noções que você simplesmente aceita, não tem definição. E dentro dessas noções a gente pode citar três, tá? Pontos, retas e planos. Tranquilo? Então, o que seria um ponto? Um ponto é um ponto. Esse é um ponto A que a gente se refere a ele com letras latinas maiúsculas. Então, aqui, ó, o ponto A, tá? Aqui tem outro ponto B, o ponto C. E o que é reta? Reta é uma reta. Pega uma reta, desde que ela não seja... desde que ela não tenha curvas, né? Porque você já está se tratando de uma curva e não de uma reta. O próprio nome já nos dá a definição do que nós estamos estudando. Então, uma reta, a gente se refere a ela por letras latinas minúsculas. Então, você pode dar o nome dessa reta de reta Tzinho, pode desenhar outra reta, uma reta S, tranquilo? E o plano é justamente o espaço que a gente está no nosso campo de estudo, tá? Então, você pode designar um plano bidimensional, um plano 2D, tá? Então, uma figura plana é justamente uma figura que está contida num plano bidimensional. Então, o que isso quer dizer? É uma folha de papel, você faz o desenho de um triângulo, o triângulo é um plano, uma figura plana. Logo, ele está contido num plano bidimensional, tá? Você pode ter um plano tridimensional, tá? Que é justamente figuras do nosso espaço real, do nosso mundo, tá? Por exemplo, uma coisa que tenha largura, comprimento e altura, tá? E você pode brincar com a disposição dessa figura. Você pode ter uma pirâmide, tá? Quando a gente for estudar geometria espacial, uma pirâmide é uma figura definida num plano tridimensional, tá? É diferente de um triângulo, que é uma figura plana definida num plano bidimensional. Tranquilo? Mas isso aqui são só algumas definições, tá? Isso aqui eu acabei me empolgando, mas o que nós, no nosso campo de estudo, nessa primeira aula, seria noções e preposições básicas, pontos, retas e planos. Então, pontos, letras latinas maiúsculas, retas, letras latinas minúsculas, e planos a gente define por letras gregas minúsculas. Então, aqui você tem um plano alfa, você pode ter um outro plano aqui, um plano beta, um plano gama, enfim, por letras gregas, tá? E a gente pode estudar justamente a união desses conceitos. Então, você pode ter duas retas que se cruzam em um único ponto. A gente vai ver o nome que se dá a isso. O ângulo formado entre retas. Você pode ter planos que se interceptam, tá, galera? Por exemplo, o plano
cartesiano, o plano mais famoso que vocês estudam aí desde o ensino médio, o plano cartesiano. São dois planos que se intersectam no espaço, tá? Só que a gente enxerga eles como se fosse olhando daqui, ó. Olhando daqui, ó. Aí você enxerga o quê? Duas retas que se cruzam em um ponto, e aí a gente vai ver isso, tá? Mas, enfim, essa seria a primeira parte, a parte de noções e preposições, né? Pontos, retas e planos, você simplesmente aceita e é isso, tá? Dando continuidade aqui, então, a gente vai ver agora o que seria o postulado da existência, tá? O postulado da existência nada mais é do que nos diz uma regra de construção, a regra da existência de determinados fenômenos. Então, a primeira que a gente vai ver é o postulado da existência da reta, tá? Você tem que uma reta existe, né? Na verdade é o seguinte, numa reta você tem infinitos pontos, tá? Então, se você pegar duas retas, uma reta é infinita para os dois lados, tá? Esqueci de comentar isso. Mas se você pegar, por exemplo, dentro dessa reta aqui, por exemplo, uma reta Szinho, você tem infinitos pontos dentro dessa reta, tá? Infinitos, infinitos. Esses infinitos pontos constituem a reta. Assim como o plano, beleza? Vou fazer aqui do lado. O plano também tem infinitos pontos, galera. Olha só. Esse plano aqui, alfa, você tem infinitos pontos dentro desse plano. E esse conceito de infinito é justamente o seguinte. Infinito, nesse caso, é quantos pontos nós quisermos que exista. Tá? Pode ser que num determinado plano de estudo, uma determinada situação, determinada questão, tá? Você precisa de dois pontos dentro de um plano, dois pontos contidos num plano alfa. Então, você, por exemplo, tem dois pontos A e B contidos nesse plano alfa. Tranquilo? Então, esse conceito de infinito é justamente quanto nós precisamos para resolver nosso problema, tá? Então, é o seguinte, como que a gente determina uma reta? Uma reta, ela é definida por dois pontos distintos, tá? Então, se você tem uma reta aqui assim, ó, uma reta R, tá? E você tem dois pontos quaisquer nessa reta R, por exemplo, um ponto A aqui, um ponto B aqui, tá? Essa reta ela é definida como R sendo igual a AB, a gente define assim, com uma reta, um tracinho em cima dos pontos, para os dois lados. Isso aqui significa que R, nossa, esse R está feio, R é igual a AB, tá? E uma coisa que é importante também comentar é quando você vê em algum lugar duas retas coincidentes. O que seria duas retas coincidentes? Você pode ter dois pontos coincidentes. Ó, você pode ter um ponto aqui, um ponto A, tá? E no mesmo lugar do espaço onde está o ponto A, você pode ter o ponto B, tá? Por exemplo, aqui nesse caso A é igual a B, tá? Isso aqui existe sim. E você ter duas retas coincidentes seria você pegar uma reta aqui, uma reta S, e ter outra reta onde todos os pontos dessa reta aqui coincidem com uma outra reta T, por exemplo. Que tapa todos os pontos, ficou meio feio aqui, mas acho que deu para entender. Todos os pontos da reta S estão coincidindo com os pontos da reta T, tá? Então, você falar duas retas coincidentes é a mesma coisa que você falar uma reta só. Tranquilo? Entender isso aí? Condição de existência de um plano, tá? Um plano é definido se você tiver três pontos não colineares que passa por ele. Então, olha só. Você tem um plano aqui, ó, um plano alfa. O que seria ser três pontos não colineares, tá? É o seguinte, para a gente estudar isso, vale a pena comentar o que é pontos colineares. Você tem uma reta, tá? Essa é a reta R. E dentro dessa reta, como eu já havia dito, você tem infinitos pontos. Então, vamos pegar aqui, ó, três pontos quaisquer. Um ponto A aqui, um ponto B aqui e um ponto C aqui.
Pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta, tá? Então, nesse exemplo aqui de baixo, pontos colineares seriam os pontos A, B e C. Então, eu posso falar que A, B e C são colineares. Galera, aqui tá bem bagunçado, tá? Eu tô bagunçando bastante e tô me adaptando também a escrever nessa mesa aqui, mas na nossa apostila tá tudo organizadinho, tudo bonitinho para vocês copiarem e fazerem o resumo de vocês, tá? Aqui é mais para vocês, é mais no feeling, tá bom? Então por isso que tá essa bagunça toda aqui. Mas pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Então os pontos A, B e C pertencem à reta R. Tranquilo? Então, eles são colineares. Se você pegar, por exemplo, um outro ponto aqui, ó, um ponto S, os pontos A, B, C e S não são colineares. Por quê? Porque um deles não pertence à reta R, tá bom? Então, para você ter um plano, você precisa de, no mínimo, 3 pontos. Uma reta, você precisa de 2 pontos, tá? A gente viu aqui, ó. A gente viu aqui. Um plano, você precisa de 3 pontos. Então, 3 pontos não colineares, você pode pegar um ponto aqui A, um ponto aqui B e um ponto aqui C, tá? Esses 3 pontos, eles definem um plano. Tranquilo? E existe somente um plano que passa nesses 3 pontos, tá? Então, esse plano alfa é o único plano que passa por A, B e C. Então, tranquilo? A gente pode falar também do postulado da inclusão, que diz o seguinte, que se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, então a reta está contido nesse mesmo plano. Então, se você pega um plano aqui, ó, um plano alfa, tá? Você pega 2 pontos, A e tá. Um ponto M e um ponto N, tá? E você diz o seguinte, que M é diferente de N. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eles não são coincidentes, tá? Eles não são iguais, eles estão em diferentes lugares do espaço. E você fala que tem uma reta que passa por MN, tá? Vamos fingir aqui que passou. Uma reta aqui, uma retazinha S, que passa por MN. Então, a reta S, como os pontos M e N estão contidos no plano alfa, a reta também está contida no plano alfa. Vocês estão percebendo que isso aqui é bem intuitivo? Não tem muita dificuldade de vocês visualizarem isso, tá? Por isso que a geometria euclidiana surgiu dessa base empírica. O que seria de uma base empírica? Seria do experimento, do real, tá? Não foi algo teórico. A geometria surgiu justamente de você observar um mundo. É uma ciência empírica, tá? Você observa na realidade o que acontece. Então, nesse caso aqui, ó, tava brincando aqui, acabei estragando o desenho. Nesse caso aqui, a gente diz que tem 2 pontos, um ponto M e um ponto N, contida num plano alfa, e tem uma reta que passa por M e N, tal que essa reta se chama S'. Então, se M e N está contido no plano alfa, a reta S também está contida no plano alfa, tá? Você vai ter agora a definição, a gente vai ver a definição de pontos coplanares, tá? O que são pontos coplanares? Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano, tá? Então, você desenha outro plano aqui, ó, um plano beta, e você... Então, nós temos aqui um plano beta, um ponto A e um ponto C. O que é o seguinte? O ponto A e o ponto C, né? Ou, por exemplo, outro plano aqui, um ponto D. Os pontos A, D e C são pontos coplanares porque eles estão no mesmo plano. Tranquilo? E agora a gente tem definição de figura. O que é figura? O que é uma figura? Figura é qualquer conjunto de pontos, tá? Então, figura é um conjunto
de pontos. A figura plana é uma figura que tem todos os pontos no mesmo plano. Foi o que eu falei. Você tem, por exemplo, um plano aqui, uma folha de papel, que a gente considera como se fosse um plano bidimensional, um plano 2D, tá? E um conjunto de pontos, por exemplo, se você definir um triângulo, a gente viu que o triângulo tem 3 retas, aqui, ó, 3 retas. Uma reta é infinitos pontos. Então, você tem um conjunto de pontos num plano, tá? Isso define uma figura plana. E as figuras planas é o campo de estudo da geometria plana. Tranquilo? Isso que a geometria plana estuda. Ah, professor, então a geometria espacial, ela estuda plano tridimensional? Exatamente. Exatamente. Uma geometria espacial, o campo de estudo não é mais 2D, sim 3D, tá? E aí você vai estudar pirâmides, prismas, tá? Que são figuras tridimensionais. Tranquilo? Vamos passar agora para o estudo de segmentos de reta, tá? Na próxima aula a gente se encontra. Valeu, galera. Obrigado.